Professor, e qual é a sua expectativa para amanhã? O que será que vai acontecer no horizonte da política? Porque o homem está encantuado mesmo, ele está muito aturdido, parece um tigre enjaulado. E olha, pegando na história dele, já que o senhor é historiador, a gente estava lembrando aqui hoje de manhã que a vida política, a vida pública do Bolsonaro começa com um ato de terrorismo, que foi o planejamento dos atentados contra a AMAN e contra a adutora do Rio Guandu, a bomba, né? Alguma dúvida sobre o fato de ele ser um terrorista, professor? Não, nenhuma dúvida. O problema, Panúzio, é que não temos dúvida, ninguém tem que ter essa dúvida em relação à mãe, em relação ao exército depois, em relação à expulsão dele do exército, ele foi para a reserva para não ser expulso. Eu só fico pensando, e vai chegar o momento da gente fazer esse tipo de avaliação, como setores da direita liberal resolveram apoiar um terrorista, né? Eu acho que esse é um debate que tem que ser feito. E um terrorista que o final da sua carreira política vai ser a tentativa de implementar atos de terror, né? Esse é o modus operandi desse cara. E a questão é como é que a gente chegou até aqui com o apoio de setores da direita liberal, ou democrática, se vocês assim querem. Eu acho que é importante que, em algum momento, a gente passe por um processo de reflexão sobre isso, sim. Hoje é frente ampla, é apoio, construir alternativas, lutar contra o fascismo, mas nada disso que está acontecendo agora era inesperado. Ele não mentiu para ninguém. Bom, professor, eu sei, a história só se repete uma vez como tragédia, outra vez como farsa, essa coisa toda, mas é impossível não notar certas semelhanças assim no processo, porque eu acho que talvez a inspiração tenha vindo do que aconteceu realmente na Alemanha nas décadas de 20 e 30. A diferença é que nós não temos um tratado de Versalhes opressor, a gente não perdeu o território, a gente não tem a inflação da República de Weimar, e a gente não é um povo aniquilado moralmente por uma guerra sangrenta que a gente perdeu. Agora, a condição está dada, porque os inimigos estão aí eleitos. Ao invés dos judeus, são os chineses, ao invés dos comunistas, os comunistas. Quer dizer, até nesse contexto, os emblemas são os mesmos. Como é que a gente não vai reparar semelhanças entre um processo e outro? Os bordões, os emblemas, tudo igual. Brasil acima de tudo. Eles tinham lá o deles, Alemanha, Alles, não sei das quantas, não sei repetir. Uberales. Uberales. É a mesma coisa, professor. Parece que nós estamos vendo. E quem não enxerga essa semelhança, eu não estou dizendo que isso naturalmente esteja ocorrendo, mas me parece que há uma sucessão de símbolos que estão sendo cadenciados para que a gente perceba que esse momento da história pode se remeter àquele outro, se não como repetição pura e simples, mas como fonte de inspiração. O senhor não acha isso? Não, sempre foi, né, Vanuccio? Assim, não somos nós que estamos dizendo que Bolsonaro se refere a Hitler. É Bolsonaro que está dizendo isso. Acho que isso é fundamental. O slogan da campanha, as práticas discursivas, você tem narrativas que são idênticas. Eu fico me lembrando, por exemplo, no discurso do Weintraub, naquela fatídica reunião de ministério, em que ele falou um povo, um líder e uma língua. Os indígenas não... Assim, é claro que está tudo aí. Bolsonaro produziu-se como Bolsonaro a partir de dois elementos, né? O elemento do resgate da ditadura militar como uma necessidade no Brasil e o resgate do nazismo como referência fundamental de sua identidade política. Foi isso. E o terceiro elemento que é importante é que ele utilizou setores da comunidade judaica para se higienizar de uma possível acusação de nazismo que era absolutamente clara que aconteceria. Então, eu sou o último cara a dizer que Bolsonaro não flerta com o nazismo, porque Bolsonaro não só flerta com o nazismo, mas ele foi letrado politicamente pelo nazismo, né? Inclusive, é só buscar as referências que ele faz a Hitler antes de ser eleito, ele cita autores negacionistas, enfim. Eu costumo brincar que as pessoas dizem, espera aí, não está ficando claro que as pessoas não vão ver. Então, Bolsonaro se abraçou com um cara que era sósia de Hitler antes das eleições. Então, é tão absurdamente claro que parece comédia. O que eu estou dizendo é que as condições concretas, a não ser aquelas produzidas pelo bolsonarismo, não são as do nazismo. São muito diferentes das delas, né? Quer dizer, quem está produzindo uma escalada inflacionária é o bolsonarismo. Quem está produzindo uma derrota, que pode ser uma derrota
em termos econômicos, nunca antes vista nesse país. O Brasil caiu de 8ª para a 12ª economia do mundo e cai mais ainda, o PIB está diminuindo. Então, é o bolsonarismo. Quem está produzindo o aumento da miséria é o bolsonarismo. Ou seja, não teve guerra. A gente está numa situação que a esquerda ela está se organizando agora com uma liderança livre, andando pelas cidades de maneira aberta e clara, e está em primeiro lugar, tendendo a ganhar no primeiro turno as eleições de 2022. O que eu quero dizer é o seguinte: o que a gente não pode confundir, Panúzio, é que quem está produzindo o vínculo com o nazismo é o nazismo, e não o contexto histórico que justifica a ideia de que isso fortaleceu o Bolsonaro. Antes, em 2018, havia talvez um contexto histórico que fortaleceu o nazismo, não é? Que é o endurecimento do regime, a ideia de criminalização da oposição, você tinha o aprisionamento da maior liderança política do país em relação... Aqui você tinha contexto. Hoje o que a gente está vivendo é realmente cômico, a gente está vivendo é realmente farsa, né? O único vínculo que continua produzindo relações com o nazismo é o próprio nazismo. E não esperem coisa diferente do bolsonarismo. O bolsonarismo é o nazista. O seu vizinho que vota no Bolsonaro e que apoia o Bolsonaro até hoje é o nazista. É disso que eu costumo dizer. Quer dizer, as pessoas... Muitas vezes nem sabe. É nazista que não sabe que é nazista. Mas, assim, eu acho que exigir um conhecimento profundo de um fascista e de um nazista para justificar que ele seja nazista é uma espécie de uma utopia. Os nazistas geralmente são imbecis e são imbecilizados. Não esperem do nazista uma cultura. Os nazistas são isso, são a falta de cultura, por isso que eles são nazistas, né? O que eu quero dizer é o seguinte: acabando isso, esse cara se imolando em praça pública, sendo preso, produzindo um isolamento internacional tão absurdo que essa direita que elegeu o Bolsonaro vai falar assim, não dá para conviver com o Bolsonaro mais. O que a gente faz com esse povo, né? A minha preocupação é menos com o Bolsonaro e mais com os bolsonaristas, né? A gente tem uma porcentagem de cerca de 15 a 20% da população brasileira que apoia Bolsonaro. E o que eu acho, Panúzio, eu costumo dizer isso, e eu sou um pouco criticado, mas tudo bem, eu prefiro ser criticado hoje e estar no lado certo da história amanhã. Eu costumo dizer que a gente tem que parar de chamar o bolsonarismo de bolsonarismo, porque o bolsonarismo não é nada. O bolsonarismo é o nazismo. Você está falando de nazismo, né? O que a gente faz com 15% de nazistas? Essa é a minha pergunta. É disso que eu estou preocupado. Eu só, antes da Beli perguntar, quero mostrar aqui para vocês o que é o Deutschland über alles, que é esse emblema nazista. Esses aqui são símbolos. Olha, eu achei numa página da internet, mas são símbolos que o Hitler manipulava muito bem, antes e depois de 33, né? Judeus, pela proibição dos judeus, mas o emblema tá aqui, ó. Ó, o Brasil acima de tudo, ele aqui, ó. Deutschland über alles. Deutschland über alles. Alemanha acima de tudo. Alguém que grita Brasil acima de tudo pode estar infenso a acusação de que copiou o emblema do nazismo? Não, não pode. É responsável por isso, porque isso aqui é uma escolha que todo mundo que fez o segundo grau sabe como é que é. E Bolsonaro se formou na Academia Militar, onde esses assuntos são estudados. Então não me venham com essa história de que, não, imagina, vocês estão dizendo que o Bolsonaro é nazista, vamos processar vocês, porque nazismo é crime. Aqui está, né, nessa imagem está a prova definitiva, basta esse emblema. Mas como se não bastasse isso, só o trabalho liberta, emblema do campo de Auschwitz, estava nas peças da propaganda oficial do Fábio Weingarten, o copo de leite está em tudo quanto é live que esses caras fazem. Então, assim, ó, não me venham dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Quem diz isso é porque está do outro lado do rio.